Meus irmãos amados, uma boa noite e a paz de Cristo, nosso Senhor, a todos os irmãos, a todas as famílias da nossa igreja. Que bom estarmos reunidos aqui mais um dia do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero convidá-lo nesse momento a se reunir com a sua família, pegar a sua Bíblia. Nesse momento vamos cultuar ao Senhor, vamos adorá-lo. Ele é digno de todo louvor e esse é um momento solene, quando nós nos reunimos, mesmo que por meio dessa live, dessa transmissão, nós aproveitamos esse momento para adorá-lo. E eu quero convidar você a darmos início nesse momento, nesse culto, orando, invocando ao Deus Todo-Poderoso, que Ele se faça presente e tudo que seja feito aqui seja feito para a glória do seu nome. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e oremos em nome de Jesus. Pai querido, soberano Deus, aquele que está acima de tudo e de todos, não a nós, Senhor, mas a Ti somente seja dada a glória. Nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos expressar a nossa gratidão pelo conhecimento que temos do Senhor, de que esse Deus grandioso, esse Deus soberano, imenso no seu amor e em sua grandeza, nós nos prostramos diante desse Deus Todo-Poderoso para adorar e bendizer o seu nome nesta noite. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar, te cultuar, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Pai querido, nós rogamos que o Senhor visite a tua igreja nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração e cada parte constitutiva desse culto, os louvores, as orações, a tua palavra que será lida, Senhor, é a tua voz bradando nos nossos ouvidos, Senhor, tudo aqui seja feito para a glória do teu nome. Nos faz, Senhor, a cada dia entender o valor de te cultuar. Senhor, recebe o nosso culto e a nossa adoração. Que tudo que venhamos fazer aqui seja conforme a tua vontade e redunde em glória ao teu nome, Senhor. Por isso, direciona-nos. Ó Senhor, recebe o nosso culto. E que tudo aqui seja, na verdade, um diálogo verdadeiro. De que, através das orações e os louvores, o Senhor possa estar ouvindo-nos, o Senhor possa estar recebendo tudo aquilo que temos para oferecer a Ti. Senhor, estamos dialogando com Deus Todo-Poderoso, mas através da Tua palavra lida e pregada, o Senhor está falando conosco, o Senhor está falando ao nosso coração. Por isso recebe o nosso culto e a nossa adoração. É assim que nós te oramos, dependentes de Ti, desejosos de que o Senhor se agrade de nós e do nosso culto. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor para adorá-lo. Eu quero convidá-lo nesse momento para nós realizarmos a nossa primeira leitura bíblica. E como se trata do mês da família, nós queremos ler o Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, os versículos de 1 a 5. O título do Salmo é Todo Bem Procede de Deus. É um cântico de Salomão. Salmo 127, versículos de 1 a 5. Eu queria que você acompanhasse com a sua família atentamente a leitura da palavra, toda a sua família. Diz assim a Santa Escritura: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos,
o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. O Senhor é quem edifica o nosso lar, edifica a nossa família. O Senhor é quem nos guarda, mesmo ao deitar, ao levantar, mesmo ao trabalho, tudo nós entendemos que vem do Senhor, porque Ele dá aos seus amados enquanto dorme. E cremos que o Senhor cuida de nós e da nossa família. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Eu quero convidar a você a alegremente, junto conosco, adorar ao Senhor.
Eu queria facultar a oportunidade nesse momento aos filhos da promessa, eles irão nos conduzir nesse momento em adoração ao nome do Senhor. Filhos da promessa com a oportunidade. Onde você estiver, que você possa louvar com todo o seu coração. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és.
a Deus. Que possamos louvar ao Senhor, que possamos nos entregar na presença do Senhor com toda a sua alegria, daquilo que sai do seu coração. Único
louva essa canção com todo o seu ser, com todo o seu coração. Que você possa ministrar para você mesmo que não há outro Deus com um amor tão verdadeiro, tão justo e tão fiel como o amor de Cristo Jesus por nós. Então que você possa declarar isso como uma forma de oração. Torne esse louvor como uma oração para você e que nesse momento você sinta o amor de Deus aonde você está. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.
desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Meus irmãos, graças a Deus por esses momentos de adoração ao nome do Senhor. Só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Graças a Deus por isso. Eu gostaria de convidar você nesse momento. Nós iremos fazer a nossa segunda leitura bíblica. E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia conosco, também nos Salmos. Salmo 119. Salmo 119, os versículos de 9 a 25. Salmo 119, os versículos de 9 a 25. O título desse salmo é A Excelência da Lei Divina. Versículos 9 a 25. Nos acompanhe nessa leitura. Ouça a voz de Deus através da sua palavra, lida ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu vivas e observe a tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpastes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus mandamentos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Graças a Deus. O salmista que escreve esse salmo, Salmo 119,
Tudo indica que pode ter sido Esdras, o grande escriba. Ele demonstra o seu amor pela lei, pelos mandamentos do Senhor. O quanto ele aqui clama pelo Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a nós fazermos o nosso momento de oração de contrição. Vamos nos quebrantar diante do Senhor. Precisamos do seu auxílio, precisamos da sua intervenção sobre nós, meros homens limitados e pecadores. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça nessa noite, fechar os seus olhos e fazer essa oração de contrição na presença do Senhor. Ore conosco. Pai querido, amantíssimo Deus, Deus eterno, soberano, sapientíssimo em toda a sua vontade, em que a sua vontade se cumprirá, que a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável, a esse Deus que ama, a esse Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, que todas as coisas criou para a sua própria glória, para o seu próprio prazer. Nós queremos, Senhor, nos dirigir, Senhor, a Ti, nesse momento de crise, nesse momento de angústias e tribulações que estamos passando em nosso país, com tantas demandas, com tantas dificuldades. Senhor, nós direcionamos a Ti as nossas orações nesta noite, como quem depende do Senhor, como quem necessita do Teu auxílio e da Tua intervenção. Fazemos isso porque não há outro igual ao Senhor, porque entre todos os deuses e falsos ídolos, o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso nós nos prostramos diante da Tua grandeza, diante da Tua soberania. Sabemos que Tu és amantíssimo. Oh, o Senhor nos amou com cordas de amor, o Senhor nos escolheu de forma amorosa e soberana. Por isso sabemos, Senhor, que tudo que estamos passando neste momento, o Senhor quer nos ensinar através disso. Nós sabemos que esses momentos são pedagógicos. O Senhor é o grande mestre que nos ensina através dos caminhos da adversidade, através dos caminhos das crises e dos problemas e das tribulações. Nós queremos, Senhor, agradecer, porque Tu és Deus, porque Tu estás sentado no alto e sublime trono, e por isso nos humilhamos diante da Tua grandeza. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, como diz a Tua palavra, que estamos distantes do Senhor, destituídos da Tua graça, que a nossa natureza, Senhor, humana é limitada e caída, mas aprove ao Senhor, mesmo depois da queda, mesmo depois da vida ser tomada pelo pecado, Senhor, o Senhor nos amou com amor grandioso. O Senhor nos amou demonstrando através de uma atitude, Senhor, graciosa, enviando Jesus para morrer na cruz, para poder derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E por isso nós Te adoramos nesta noite, e por isso nessa noite nós nos humilhamos diante da Tua grandeza e confessamos as nossas limitações, confessamos os nossos pecados, confessamos, Senhor, como somos necessitados do Teu amor, da obra de Cristo. Somos necessitados e existimos, e podemos agora falar contigo nos méritos de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Por isso olha para nós com olhar de misericórdia, olha para nós derramando mais e mais da Tua graça abundante, olha para nós por meio dos méritos e do sangue de Jesus, do qual nós temos acesso à Tua presença como o mais novo e vivo caminho oferecido a nós através da Sua carne, da Sua obra na cruz. Nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos, Senhor, da Tua intervenção, porque sabemos que tudo isso é fruto do Teu juízo. O Senhor está usando este momento de pandemia, porque o Senhor está querendo tratar, Senhor, com todos nós, com a Tua igreja e com todo mundo, com todas as Tuas criaturas.
Pai de amor, estende o teu perdão, olha para nós com misericórdia, Senhor, que as tuas misericórdias, diz a tua palavra, se renova a cada manhã, que ela possa se renovar sobre nós, sobre aqueles que estão, Senhor, enfermos com esse vírus. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu te rogo, estenda as tuas mãos curadoras, sara o teu povo, restaura o teu povo, a saúde do teu povo, física, espiritual, sentimental, emocional. Ó Senhor, que a tua graça seja abundante sobre nós, que o teu amor continue sendo, Senhor, demonstrado mais e mais um para com o outro, porque recebemos de ti esse amor grandioso. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, aquilo que temos feito que não tem agradado ao Senhor, por palavras, por ação, por omissão. Visita o nosso coração, põe o arrependimento genuíno em nosso coração, faça com que com os nossos lábios possamos confessar a nossa dependência, Senhor, possamos confessar os nossos pecados, possamos confessar a nossa necessidade, o quanto dependemos de ti, Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, e pedimos a ti, rogamos a ti, porque sabemos que só o Senhor pode nos oferecer, e fazer isso através dos méritos de Jesus. Te agradecemos por tão grande obra na cruz. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Como é bom buscarmos a presença do Senhor, adorá-lo e bendizê-lo. O que nós precisamos nesses últimos dias é orarmos como igreja, orarmos em família, buscarmos a presença do Senhor, porque só nele e através dele nós temos o verdadeiro consolo e auxílio. Eu queria convidá-lo nesse momento para nós fazermos a leitura do nosso ofertório, o momento do ofertório. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 6 a 8. Esse momento do ofertório eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos de 6 a 8, diz assim a Escritura: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E quem semeia com fartura, com abundância, ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Graças a Deus. Meus irmãos, a oferta sempre fez parte do culto, é um elemento do culto. Desde o Antigo Testamento, todos aqueles que se aproximavam de Deus para adorar, eles traziam a sua oferta para ser oferecido no altar. Não é diferente na Nova Aliança. E nós estamos aqui adorando ao Senhor e devemos também ofertar ao Senhor, dar a nossa oferta, os nossos dízimos. É uma forma de mostrarmos ao Senhor que Ele não é só Senhor da nossa vida e do nosso tempo, mas é também dos nossos bens. Que você possa contribuir. Aqui abaixo está a conta da nossa igreja, agência, o número da conta. Que você possa contribuir com amor, porque Deus, na verdade, ama quem dá com alegria. Se você não puder depositar, você pode passar na secretaria da igreja, de segunda a sexta-feira. A nossa irmã Elisângela está aqui no horário da manhã, das 9 ao meio-dia, e você pode deixar também aqui a sua oferta. Vamos nesse momento louvar ao Senhor, adorá-lo, e nesse momento de louvor também iremos direcionar o nosso coração para contribuir com a obra do Senhor. Eu quero facultar a oportunidade, mais uma vez, aos filhos da promessa, para nos conduzir em adoração nesse momento do ofertório.
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Graças a Deus por esse louvor. Como é bom adorarmos ao Senhor. Deus é digno de toda adoração. Nós iremos orar nesse momento agradecendo pelas ofertas, por esse momento em que o nosso coração foi direcionado, inclinado a contribuir com a obra do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por isso? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e oremos todos juntos em nome de Jesus. Pai, a nossa gratidão por estarmos te adorando. A nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor tem colocado em nosso coração, graciosamente, liberalmente, o desejo de contribuir com a tua obra. Ó Senhor, enche o nosso coração de generosidade, para que possamos fazer isso por amor ao Senhor, sabendo que o Senhor tem sido aquele que tem dado tudo o que precisamos. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Tu és o Deus da providência e de toda provisão. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelos haveres que o teu povo tem dado à tua obra, pelas ofertas e dízimo. Que o Senhor multiplique os haveres do teu povo, os recursos do teu povo. Que o Senhor possa estar abençoando e continuar abençoando o teu povo em todas as áreas. Nós te rogamos, ó Pai, por aqueles irmãos que contribuíram e aqueles que não podem contribuir, que o Senhor possa enriquecê-los, fazê-los abundar, Senhor, suprindo a necessidade do teu povo, e que esses recursos que foram recolhidos sejam administrados com fidelidade para o bem da tua igreja, como instrumento para ajudar na proclamação do teu reino e ajudar aqueles que precisam. Nós te agradecemos por esse momento, por esse ofertório, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, depois desse momento de ofertório, chegou o momento da palavra, e eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia conosco, no livro de Gênesis, capítulo 35. Nesse mês de maio, nós teremos algumas exposições das Escrituras falando sobre a família. E eu queria convidá-lo a nós fazermos uma das primeiras. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Vamos para esse momento especial, ouvir a palavra de Deus. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir a palavra do Senhor para o nosso coração. O título do capítulo é Jacó levanta um altar em Betel. Gênesis 35, diz assim a Escritura: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Fazes ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mão e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que era junto a Siquém. Amém. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Eu quero meditar com você nessa noite, trazer uma reflexão sobre princípios de como servir a Deus em família. Mas como é que podemos definir família? Eu gosto da definição de um sociólogo escritor chamado F. Bastos de Avilar.
em seu livro Introdução à Sociologia, ele define família assim: família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se concentra em todos os tempos e em todas as culturas. Os americanos do norte, que estão um pouco acima de nós, aqui no continente, eles diziam claramente e acertadamente que a família são os pilares de uma nação. A família é um projeto de Deus. Foi a primeira instituição estabelecida por Deus. Ela é totalmente divina. Foi criada para a glória de Deus e para a felicidade do homem. Há um propósito em criar a família, em estabelecer o mandato social. Deus queria exatamente levantar os seus adoradores. A família foi estabelecida pelo próprio Deus nos primórdios da criação. E Ele criou a mulher a partir do homem, criou o homem e a mulher a partir do homem. E os dois seriam uma só carne, e através dessa unidade geradora viriam os filhos, que são herança do Senhor, que compõem o mandato social de que Deus estabeleceu. E é chamado de mandato social porque a sociedade começa na família. Mas o pecado da desobediência atingiu em cheio a família. Manchou e marcou definitivamente a família. Essa família, que significa, na verdade, comunhão de pessoas, ela deveria refletir, ser o vestígio da imagem do Deus Trino. Ela deveria refletir a comunhão do Pai com o Filho e com o Espírito. Sua atividade procriadora e educadora é um reflexo da obra criadora de Deus Pai. A família é assim, a vontade de Deus, a imagem da Santíssima Trindade, e nessa imagem do Deus Trino, e no Deus Trino está o modelo de família perfeita. Um pai amoroso, que ama incondicionalmente como Deus, que cuida dos seus filhos. Um filho submisso como Jesus, que está pronto a obedecer ao Pai. O Espírito que consola, que na verdade é necessário numa família, o consolo, a motivação, o direcionamento. Todas essas são qualidades divinas do Deus Trino que deve estar na nossa família. Observe que o filho tem uma noiva e que ele ama essa noiva. E agora ele se apresenta como noivo que está prestes a se casar. Ele ama de forma sacrificial essa noiva. Esse é o perfil de família perfeita. E a família perfeita, o modelo que precisamos seguir, é o modelo do Deus Trino. Mas observe, é que na verdade, esse texto de Gênesis nos trará alguns princípios de como devemos servir a Deus em família. E obviamente, quando nós falamos de Jacó, nós falamos de uma família da aliança, um povo que servia a Deus, de alguém que foi chamado para um grande compromisso e uma aliança. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, há tantas coisas a serem aprendidas com essa narrativa de Gênesis 35. Mas a primeira que eu quero destacar nessa noite, para nós e as nossas famílias, estabelecendo alguns princípios de como servir a Deus em família, é que nós precisamos dar ouvidos sempre à palavra de Deus. Olha o que é que diz o versículo de número 1. Disse Deus a Jacó:
levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Observe claramente, meus amados irmãos, que se a família é um projeto de Deus, Deus nos escolheu para, junto com a nossa família, servi-lo. E diante dessa situação que estamos vivendo, nada melhor do que servir e demonstrar adoração ao Senhor a partir do nosso lar. Deus chama Jacó a esse compromisso através da sua palavra. Mas antes de tudo, esse texto deixa claro para nós alguns acontecimentos anteriores. E quando nós olhamos para o capítulo 34 do Gênesis, o que nós vemos é crise na família de Jacó. E que essa crise foi a forma de erguer Jacó para que ele assumisse o compromisso e a liderança espiritual da sua família. Até esse momento, o que ocorreu no capítulo 34, nós vamos observar que trouxe uma demanda de dificuldades para aquela família. Observe que a crise tinha tomado aquela família. Jacó deixou os atrativos comerciais de Siquém, que o impedisse de continuar a sua jornada, de cumprir o seu dever espiritual, de chegar a Betel para adorar a Deus, como Deus tinha lhe pedido. Nós olhamos para o capítulo 34 e nos deparamos com a sua filha Diná sofrendo um estupro. Nós nos deparamos no capítulo 34 com uma família em que Jacó abdicou da devida liderança sobre ela, como manda as Escrituras, que ele deveria ser cabeça do seu lar, permitindo assim que os seus filhos fizessem justiça com as suas próprias mãos. Mas, em meio ao caos, em meio à crise da família de Jacó, desse patriarca, Deus se manifesta graciosamente, falando com ele, chamando-o de volta à sua vontade. Observe, não foi a crise por si só que provocou a mudança de Jacó. Muitas pessoas passam por experiências terríveis, difíceis, mas não são transformadas. No entanto, o que mudou Jacó foi a iniciativa da graça de Deus. Foi mais uma vez Deus buscando Jacó, Deus buscando o seu povo. E não é assim que as verdadeiras mudanças acontecem. Não é quando algo vem de nós, mas primeiro passo para a restauração, para a renovação espiritual de Jacó e sua família, não veio dele mesmo, mas de Deus. Deus chama Jacó, fala com Jacó. Vocês percebem a diferença? As primeiras palavras de Gênesis 35, no versículo 1 é: disse Deus a Jacó. Deus está bradando aos ouvidos de Jacó. A sua palavra do alto está vindo ao coração de Jacó. A palavra de Deus é a voz de Deus ecoando a Jacó e a sua família e também a nós nesta noite. Como é que a nossa família pode servir a Deus? Como é que Deus pode ser adorado, venerado no nosso lar? É quando nós damos ouvidos à sua palavra. Quando a sua palavra é o centro dos nossos relacionamentos da família. Quando a palavra, na verdade, é o centro do nosso lar e dos nossos relacionamentos. Como líderes, devemos ser sensíveis à voz de Deus. É a sua palavra. Devemos dar ouvidos e obedecer à sua palavra revelada nas Escrituras. Essa palavra que naquele momento foi falada audivelmente a Jacó. E nós achamos isso um grande privilégio, é verdade.
essa mesma palavra, esse mesmo verbo, na plenitude do tempo, foi encarnada, encarnou e aí, por incrível que pareça, habitou entre nós. Mas agora esta palavra está a nós patente, a palavra escrita, que é inspirada, inerrante e suficiente. Nada mais pode alimentar o nosso coração, pode tratar a nossa família do que a palavra de Deus. O líder familiar torna-se influente em seu lar, torna-se instrumento de bênção em seu lar, não por causa de si mesmo, mas por obedecer e ensinar a palavra. Observe, Deus não abandona aqueles a quem escolhe. Se nós observarmos os capítulos anteriores, fazia tempo que Deus falava diretamente com Jacó. Deus não deixa o seu povo, isso é graça, isso é amor. Há alguns que pregam que não há graça no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento está transbordante de graça. E aqui está manifesta a graça de Deus. Não é Jacó que vai a Deus, isso é pura religião. É Deus que vem a Jacó e fala com ele. Isso é graça, isso é revelação de Deus, isso é a sua palavra. E a sua palavra é poderosa para realizar as transformações necessárias do nosso lar. E é isso que acontece com Jacó e sua família. Aqueles com quem pacto, uma aliança, ele preserva esta aliança. Ele vem até nós, assim como foi até Jacó. Ele nos chama de volta para renovarmos a nossa caminhada com ele. Ele nos chama de volta, a sua voz é audível a nós através da sua palavra. E ele nos convida a caminhar de novo com ele, a trilhar na sua vontade, a caminhar nos seus caminhos, que são mais altos do que os nossos, é verdade. Por isso, meu amado irmão, faça do seu lar um lugar onde há ouvidos para a palavra de Deus. Faça como Jacó, exerça o seu papel, a sua função de profeta e sacerdote do seu lar. Sacerdote, porque você intercede a Deus pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, ou pelo seu marido e os seus filhos. Mas profeta, porque cabe a você, que é varão da sua família, instruir a sua família, transmitir a eles a sua palavra. E é isso que Jacó vai fazer. A palavra que Deus lhe transmite, ele leva a sua família. Olha o que é que diz o versículo 2. Então disse Jacó à sua família. Jacó vai transmitir a palavra de Deus, comunicá-la à sua família. E eu quero convidá-lo a fazer isso. Abra sua Bíblia em casa, transmita a palavra de Deus aos seus filhos, à sua esposa. Faça com que o seu lar tenha no centro dela as santas escrituras, que é nutrição espiritual, refrigério para a alma. Nutra a sua família e seja nutrido através da palavra. Deus fala através da sua palavra, e isso é suficiente. A segunda coisa que nós precisamos aprender com esse texto é a necessidade de comunicar à família a palavra de Deus, de transmitir essa palavra. De fazer da nossa casa um lugar onde a palavra é falada. E observe que Deus fala com Jacó, e agora Jacó transmite à sua família esta palavra. Por isso que o versículo 2 diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam. E observe aqui
há uma coisa que deve ser enfatizada através dessa transmissão e dessa comunicação da palavra de Deus, que Deus deu a Jacó, e ele colocou, recebeu no seu coração, e agora ele transmite à sua família. É que aqui está claro o início, um culto doméstico, o culto familiar, a adoração no lar. Quando o texto diz que Jacó reuniu sua família e todos que com ele estavam para transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus é por onde começa esse culto. A família está reunida para adorar, e esse é o propósito: comunicar a palavra. Observe, meus irmãos, precisamos urgentemente resgatar o culto doméstico. Precisamos urgentemente declarar que Deus é Senhor do nosso lar, através da adoração no nosso lar. É um tesouro perdido na vida da maioria do povo de Deus, o culto doméstico. Essa perda tem profundas e tristes consequências. Você entende isso? Ela aponta para uma perda de profundidade no relacionamento com Deus, porque passamos a semana toda e a família não adora, a família não se reúne para engrandecer aquele que é dono e Senhor do nosso lar. E também há um enfraquecimento dos relacionamentos e da comunhão na família. Quando não há o culto doméstico, quando não há a adoração no lar, falta comunhão no sentido horizontal e também no sentido vertical. O nosso mundo, os nossos dias e o nosso mundo contemporâneo sofre uma perda de critérios e valores. As coisas urgentes estão tomando o lugar das coisas importantes. Corremos atrás daquilo que, na verdade, gastamos toda a nossa energia, buscamos as coisas que perecem e deixamos as coisas que são mais importantes. Lembre-se, tudo é importante quanto ao trabalho, ao estudo, quanto às atividades desse mundo secular, mas lembre-se, a nossa família é o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. Por isso, se reúna com a sua família, faça como Jacó, os reúna, os chame, adore ao Senhor e transmita, comunique a palavra do Senhor a eles. Creio que chegou o tempo de levantarmos o altar do culto doméstico. Precisamos reunir a família para ouvir os desígnios de Deus e adorá-lo. Ainda que tivéssemos, irmãos, todas as benécias de Deus, se não tivermos Ele na nossa vida, será vazia, carente. Se Deus não estiver no centro do nosso lar, nenhuma prosperidade será verdadeira bênção. Só Deus pode nos satisfazer. Só Deus pode restaurar o nosso lar e a nossa família. Podemos adquirir conhecimento, riqueza, bens, sucesso e fama, mas sem Deus tudo não passará de vaidade, tudo não passará de algo que na verdade tem fim. Deus é a grande prioridade da nossa vida, e se Deus é a grande prioridade da nossa vida e da nossa família, devemos cultuá-lo a partir da nossa família. Restabeleça o culto familiar, vença as dificuldades, priorize as escrituras, reúna os seus filhos e o ensine, tenha comunhão junto com eles na presença de Deus. O culto doméstico é um instrumento bendito para a família. É urgente, precisamos priorizar Deus ser adorado e a sua palavra ser anunciada no nosso lar. Mas há aqui a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que está nesse texto. A primeira é que Deus fala com Jacó. Isso é graça. E a sua palavra é o que nutre o nosso coração. Segundo, é que Jacó reúne a sua família para transmitir a palavra de Deus. E é isso que devemos fazer, cultuar a Deus em nosso lar. Terceiro,
é que essa palavra que Deus traz à família de Jacó e ao seu coração tem algumas exigências. E a primeira delas está no versículo 2, quando ele diz assim: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. E o que é que Deus está estabelecendo aqui? A comunicação da palavra de Deus para aquela família resolve, ou começa o início, resolver os problemas da inversão de valores, do que deve ser a prioridade. A nossa família deve ser instituída que há um só Deus. Deus está dizendo a Jacó que quer exclusividade. Por isso, o líder de cada família deve fazer de tudo o que estiver ao seu alcance para os demais membros, começar por ele mesmo, tirar os ídolos do seu coração. E talvez você possa me dizer: mas pastor, esse não é um problema lá em casa. Nós não temos nenhum ídolo. Nós não temos nenhuma imagem de gesso ou de madeira. Nenhuma foto. Mas quem foi que disse que um ídolo seria só uma imagem? O reformador João Calvino, falando sobre esse assunto, certa vez afirmou que o coração humano é uma fábrica de ídolos. É verdade que Deus criou o homem, como diz o próprio Calvino, com um senso divino, ou seja, com uma inclinação para adorar a Deus. Somos feitos para adorar. Nós adoramos a Deus ou qualquer outra coisa. O grande problema é que tem muita gente adorando qualquer coisa. Tem muita gente estabelecendo ídolos no seu coração. Agostinho de Hipona disse: o coração do homem foi feito do tamanho de Deus. A questão é que depois da queda, o coração do homem tornou-se obstinado ao pecado e à idolatria. E essa definição de ídolo é importante. Kim Sanders, no seu livro O Dia do Senhor, falando sobre o dia do Senhor, o que fazemos no domingo, ele vai dar uma definição interessante. Em termos bíblicos, o ídolo é alguma outra coisa que não Deus, no qual empregamos o nosso coração, a nossa motivação, o nosso esforço, os nossos bens. É engano pensarmos que não temos ídolos, que eles estão suscitos ao nosso coração. Mas a primeira palavra de Deus para a família de Jacó é muito clara: lançai fora os ídolos, tirai do vosso meio. O grande engano é que somos propensos a pensar que apenas as coisas ruins podem ser ídolos. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que esse bem satisfaça as nossas necessidades, nos dê esperança as mais profundas possíveis. Confiamos muitas das vezes nestas coisas passageiras. E sabe o que é que acontece? Deus, para nós, é apenas um rótulo, uma etiqueta, que pode ser colocada em qualquer coisa que queremos. Tim Keller afirma: os ídolos raramente são solitários. Eles estão sempre acompanhados. Nós fabricamos e compramos ele, nutrimos nos nossos corações.
Outros ídolos são, na verdade, aqueles que acompanham, e nós damos toda a atenção do nosso coração a eles. Por isso, nessa noite, a palavra de Deus para Jacó e também para nós, porque ela, na verdade, não caduca, continua sendo palavra de Deus. Tirem os ídolos, afaste-os do vosso meio, que coloquemos Deus no centro do nosso lar. Deus está dizendo que quer exclusividade. Esse é o grande e maior mandamento. Só o Senhor teu Deus adorarás. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Quarto, a palavra de Deus para a família de Jacó e para Jacó é para nós também nessa noite. Devemos buscar uma vida de santidade dentro do lar. Olha o que é que diz o versículo 2, a parte final. Primeiro ele pede para lançar fora os deuses estranhos que há no vosso meio. E por último ele diz: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó ouviu o chamado de Deus. Estendeu a sua casa. Ele levou a todos da sua família. E a palavra de Deus é clara. Jacó vai mandar o povo se levantar, se livrar dos ídolos estrangeiros e se purificar. E a purificação tem início com o enterro, na verdade, o enterrar dos ídolos, o tirar os ídolos. E observe, meus irmãos, que depois de um tema redundante de corrupção, no capítulo anterior, de crise, chega a hora de nos concentrarmos em algo tão importante, na santidade. Deus quer das nossas famílias purificação. O mesmo apelo de pureza que Jacó fez à sua família, estende-se também a nós e aos nossos lares nesta noite. Deus quer uma família santa. Interessante que essa purificação serve de forma simbólica, no caso de Jacó e sua família, pelo ato de mudar as roupas. Esse ato simbólico torna-se a base da metáfora paulina para uma vida transformada. Quando ele escreve a sua carta aos irmãos em Éfeso, ele fala de uma vida que consiste em despir-se do velho homem, corrompidos por desejos enganosos. E ele pede a esses irmãos para que eles se revistam, ou vista-se do novo homem, da nova criatura, criado para ser a semelhança a Deus em verdadeira justiça e santidade. Isso acontece, Paulo nos diz, não por meio de esforço moral apenas, mas pela renovação do pensamento. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24. O que Deus está pedindo de nós como igreja e das nossas famílias é santificação, purificação. Pastor, e como é que o meu lar pode ser um lar santo? Um lar santo é um lar que anda de acordo com as Escrituras. Observe que quando a palavra foi pregada dentro e em meio à família de Jacó, as transformações vieram por meio do evangelho pregado. Os ídolos foram colocados de lado, as roupas sujas foram tiradas, purificação e santidade agora, na verdade, prevalece naquele lar. E aqui eu quero deixar claro, quando é que temos uma família santa? É quando nós olhamos para as Escrituras e vivemos em família como a Escritura manda. Homens que amam sacrificialmente a sua esposa, que se entregam por elas, que amam seus filhos, que se dedicam ao seu lar. E esse homem é protetor, provedor, ele é sacerdote, intercede pelo lar, ele é profeta, ele ensina a palavra.
Esse é o modelo bíblico de um homem santo. E qual é o perfil de uma mulher santa? É, na verdade, uma mulher submissa ao seu marido, que ensina os seus filhos através das sagradas letras das escrituras. Ela é uma mulher que, na verdade, no interior do seu lar, ela é frutífera, ela ama o seu marido, ela cuida dos seus filhos, ela adora a Deus. Deus é a prioridade da sua vida. A sua beleza não está no seu exterior somente, mas principalmente no seu interior. Ela cumpre a sua missão de ser conselheira, ajudadora. Ela não tenta usurpar a função que foi dada ao homem. Ela não tenta ser o que Deus deu ao homem para ser, mas ela é, na verdade, o que Deus ordenou para ela. Ela cumpre o papel que Deus lhe deu de ser mãe, de ser conselheira e dona. Essa é uma mulher santa. Quando é que um lar é santo? Quando os filhos obedecem aos seus pais. Quando os filhos os tratam com honra, porque esse é um mandamento com promessa. Honra pai e mãe. E honrar aqui, fica bem claro para nós, que tanto está lá no Decálogo em Êxodo 20, como está na carta aos Efésios no capítulo 6. Quando nós honramos, os filhos honram os pais, fica claro para nós, uma lição honrar é respeitá-lo, é ajudá-lo em suas necessidades. É que mesmo não tendo mais vigor e força de exigir de você alguma coisa, mas mesmo assim, você se submete à sua autoridade. É amar os pais, cuidar deles, respeitá-los como representantes da autoridade de Deus no lar. Esse é o perfil de uma família santa, onde se respeita os papéis, onde exercita-se o amor de Deus, onde exercita-se a comunhão. Que Deus nos faça assim, irmãos. Por último, como é que uma família pode servir a Deus? Quais são os princípios? O último princípio: devemos sempre conduzir a nossa família à casa de Deus, para servi-lo ali. Observe uma coisa, que nós falamos do culto em 3 circunstâncias. Quando Deus fala com Jacó, ali há um culto particular, pessoal. Deus está falando com Jacó, e com certeza Jacó também está falando com Deus. Ele está sendo atento, os ouvidos atentos à voz de Deus. Ali é o culto particular. No versículo 2, Jacó estabelece o culto doméstico, o culto no lar. A palavra de Deus é anunciada à sua família. Mas agora, no versículo de número 3, Jacó convida a sua família a adorar a Deus em Betel. E olha o que é que diz: levantemo-nos, subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. E aqui agora, uma coisa que me chama a atenção, é que o culto familiar nos prepara para a adoração pública, nos conduz à adoração pública. E quando eu falo de adoração pública, eu estou falando do culto solene do dia do Senhor, em que o Senhor convida o seu povo para se reunir, congregar e adorar o seu nome na beleza da sua santidade. Observe que a adoração pública é um reflexo da adoração em nosso lar. Jacó ordena a sua casa a se preparar, a se purificar, a afastar os ídolos para um ato solene, para uma caminhada para a casa de Deus, para a adoração, para o serviço ao Deus Todo-Poderoso.
para a reunião solene, para a santa convocação. Não apenas uma jornada em mudanças para um serviço qualquer, religioso, comunitário. Não, é o culto coletivo. É a santa assembleia reunida. É o povo congregando. E como estamos sentindo falta disso, irmãos. O que é que aprendemos com Jacó? É que a palavra de Deus para Jacó, lá no versículo 1, é: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Jacó transmite à sua família a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a família o adore em sua casa, mas também o adore no templo, reunido, atendendo a sua convocação. Betel é o lugar onde a família deve estar. A família na igreja é a vontade de Deus, meus irmãos. Jacó sabia dessa necessidade. A família deve promover o culto de louvor e gratidão a Deus em casa, mas também na igreja. Somos os responsáveis pela nossa família. Por isso, se desperte com a sua família para adorá-lo no dia do Senhor. E isso será o reflexo do que você vai oferecer na igreja. Criar os filhos na igreja deve ser o nosso compromisso. E quando eu falo igreja, eu não estou falando das quatro paredes. Eu estou falando da comunhão. Eu estou falando de todas as famílias reunidas. É muito difícil criar os filhos nesses dias. É uma tarefa não fácil. Mas observe Jacó, agora que transmitiu aos seus familiares as maravilhas da lei do Senhor, da palavra de Deus. Ele quer passar às próximas gerações a experiência vivida com Deus. Jacó levanta um altar para adorar a Deus junto com a sua família. Agora ele não está mais só. No primeiro momento ele estava só. Agora ele está acompanhado da sua família. O que Deus está pedindo a Jacó e a sua família é adoração, é culto. O versículo 7 diz que ele edificou um altar no lugar chamado El Betel, casa de Deus, porque ali Deus lhe se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Deus está, observe, restaurando a família de Jacó. Deus está, através da sua palavra e da sua graça, em buscar Jacó e sua família, trazendo novamente para a sua vontade. Não importa a crise que venhamos passar. Jacó e sua família passou por uma grande crise, está muito claro nos capítulos anteriores. As crises virão, mas se Deus é ouvido por nós, e a sua palavra reina no nosso lar, e Ele tem a exclusividade, e os ídolos são tirados, e há uma vida santa nos relacionamentos da família, e a nossa família está de coração totalmente derramado para adorá-lo em casa e também na sua santa igreja e na reunião santa. Essa família está sendo verdadeiramente alvo da restauração de Deus. Que essa palavra fique no nosso coração. Como é que podemos servir a Deus em família? Ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Devemos priorizar a palavra de Deus na nossa casa. Mas também, não só dar ouvidos, como Jacó ouviu, e isso foi expressão da graça de Deus. Deus procura Jacó e sua família. Deus também está nos procurando nessa noite. Que Deus nos ajude a ouvir a sua palavra, a realizar o culto familiar, instruindo a nossa família através do culto doméstico. Devemos dar a Deus a exclusividade na nossa casa, colocar de lado os ídolos. E devemos ser uma família que tem uma vida santa, uma vida em atitude
atitudes de santificação nos relacionamentos da família. E por último, assim como fez Jacó, devemos conduzir a nossa família a Betel, que é a casa de Deus. Que Deus nos ajude, nesse mês da família, a sermos uma família como a palavra de Deus nos ordena. Crises, problemas e dificuldades virão, mas dê ouvido à palavra de Deus. Entenda nessa noite que a graça de Deus está sendo derramada no seu lar quando você o cultua junto com a sua família. Que Deus os abençoe. Dê uma semana agraciada sobre a bênção dele. Eu quero expressar aqui o nosso amor por cada um de vocês, por cada família da nossa igreja. Saudades, mas não temos deixado de orar incessantemente por vocês. Eu sei que o momento aqui em Vitória e em muitos outros lugares do Brasil e do mundo não é fácil. Mas confie em Deus. Priorize Deus na sua família. O adore no seu lar. E nós iremos vencer todas as crises. Porque Deus está conosco. Que Deus abençoe a todos e dê uma semana abençoadora. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça para nós orarmos encerrando. A nossa gratidão, Senhor, por essa noite. A nossa gratidão, Senhor, por poder te adorar, te cultuar. Ó Deus, a verdade é que a Tua palavra nos ensina que para te adorar não depende de lugares. Nós temos que te adorar em espírito e em verdade. E é isso que estamos aqui fazendo. Eu quero te apresentar cada lar que nesse momento está cultuando conosco. Abençoa cada família. Derrama da tua graça, do teu amor. Que o Senhor faça com que essa família seja, Senhor, um centro da habitação do Senhor e da tua palavra. Restaura os lares, os relacionamentos da família. Aqueles casais que não estão bem ou estão passando alguma dificuldade, meu Deus, eu te peço que o Senhor restaure os relacionamentos. Que o Senhor restaure as relações de comunhão dentro do lar, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Que os corações dos filhos se convertam aos pais e o coração dos pais se converta aos filhos. Que o teu amor reine em cada família. Que a tua palavra seja a regra de fé e prática em cada lar. Que os ídolos sejam colocados de lado. Que a santidade seja o padrão. A santidade da tua palavra seja o padrão para todas as nossas famílias ou as famílias da nossa igreja. Leva-nos em paz para os nossos lares. Ó Deus, abençoa os nossos lares com a tua graça. Nos dar uma semana abençoadora. Abençoa as atividades da tua igreja nessa semana. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre a vida desta igreja e da igreja do Senhor na face da terra. E todos dizem amém, amém e amém. Meus irmãos, vamos para os nossos avisos. E aí eu gostaria de começar falando dos nossos aniversariantes. E eu queria trazer os parabéns nesse dia
a todos aqueles que estão aniversariando. Dia 17, a nossa irmã Mariana, que é de Caiçara. Parabéns, irmã. A nossa irmã Maria José Santiago, que será dia 19. A nossa irmã também Maria do Socorro dos Santos, também 19, parabéns. Dia 19 também, nosso irmão Marcelo Pinheiro. Dia 19 também, esse que vos fala, o pastor Hugo aniversaria, dia 19. Dia 20, eu quero dar os parabéns ao nosso irmão Jefter Cordeiro. Parabéns, Jefter. Dia 22, eu quero dar, sim, dia 20 também tem a nossa irmã Marli Alexandrino. Parabéns, irmã Marli. Dia 22, nós temos muitos irmãos. Eu quero dar os parabéns. Dia 22 está aniversariando também a nossa irmã Luciene Bezerra, o nosso irmão David Márcio, a nossa irmã Nádia Paulino e a nossa irmã Márcia Gabriele. Todos dia 22, parabéns. Dia 23 nós temos a nossa irmã Osana Miriam e dia 24 a nossa irmã Aldinete Lima. Eu quero desejar a todos os irmãos muitos anos de vida, que o Senhor continue os agraciando, lhe dando muitos anos de vida, e que esses anos de vida seja para servi-lo e adorá-lo. Estou muito feliz pelo aniversário de todos, que Deus abençoe a todos vocês. Alguns outros avisos importantes. Eu queria pedir que, nesse momento, depois dos avisos, vocês ficassem um pouco. Nós temos um vídeo para ser transmitido a pedido da nossa juventude, e será importante que você assista esse vídeo, que a mocidade quer transmitir uma mensagem para todos nós que fazemos parte da igreja congregacional em Vitória, tá certo? Outro aviso importante: terça-feira, o nosso culto no lar. E essa é uma forma de motivar as famílias da nossa igreja ao exercício. Nós não temos o culto de oração transmitido aqui, mas nós somos chamados a nos reunirmos com a nossa família e cultuarmos juntos. Há instruções lá de como realizar esse culto no lar. Está lá claramente no WhatsApp oficial da igreja. E também estamos colocando semanalmente uma reflexão, como os irmãos já sabem, estará lá para vocês. Quinta-feira, o nosso culto, através de live de doutrina. Eu queria avisar os irmãos que essas 3 últimas quintas-feiras que vêm, nós teremos uma live na doutrina, do qual o tema será a família. E eu queria convidar você a não deixar de participar. Nós estamos convidando alguns pastores amigos para trazer uma mensagem ao nosso coração sobre a família. Nós iremos cultuar normalmente como fazemos, né? E no momento da palavra nós iremos trazer a nossa live um pastor amigo nosso, e ele vai nos trazer uma palavra sobre a família, à luz das Escrituras. Por isso, se organize, participe com a sua família. Nós queremos ter um número bom de irmãos participando conosco para ser nutrido pela palavra de Deus. Como devemos viver em família para adorar o Senhor. Não deixe de participar, ok? No domingo, pela manhã, continuamos com os nossos estudos bíblicos, né? Os nossos jovens aí intitularam com outro tom, mas é um estudo bíblico. Estamos juntos, estudando a palavra de Deus. Não deixe de participar. Temos sempre no final dos estudos uma enquete e também aquela questão, depois do momento de adoração, fazemos a questão do sorteio. Teremos o sorteio de livros para contribuir com o crescimento dos irmãos no conhecimento da palavra. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Sintam-se todos abraçados por nós. Eu quero agradecer a presença daquelas pessoas que não são da igreja, mas que estão cultuando conosco. Como eu sei que tem alguns irmãos das congregações lá de Casa Amarela. Agradecer também a minha família, mamãe, né, as minhas irmãs estão sempre cultuando conosco. Deus abençoe a todos. E toda a igreja do Senhor aqui nessa noite, uma boa noite a todos e a paz.
que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos. Que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, a brisa lhe traga o alívio, que as tarefas comuns e diárias Não seja um peso ao teu coração, E mesmo ao se levantar sozinho, Que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus